E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos falar agora da alteração legislativa relevante que tivemos esta semana, tá? Tratando dos consórcios públicos. Foram duas leis bem simples, um dispositivo só em cada lei, a lei 13.821 e 13.822, que alteraram a lei 11.107, que trata dos consórcios públicos. Okay? Para você entender legal como funcionou essa alteração, vamos começar pelo conceito de consórcio público, para você ter uma rápida introdução no assunto que a gente já vai diretamente para o que foi alterado, tá? Olha só, consórcio público são ajustes celebrados entre os entes federativos para a gestão associada de serviços públicos, ou seja, nós temos vários municípios ali no interior do Pará, e esses vários municípios têm dificuldade para prestar sozinho o serviço de saúde pública, por exemplo, porque eles não têm estrutura para montar um hospital por conta própria. Então o que eles fazem? Eles podem formar o consórcio de saúde pública de determinada região do estado do Pará. E aí vários municípios se reúnem, criam uma nova pessoa jurídica, que é o consórcio, para prestar de forma associada esse serviço público, no exemplo que eu dei de saúde, mas pode ser qualquer outro serviço público, ok? Bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Justamente como o consórcio cria uma pessoa jurídica nova, essa pessoa jurídica nova terá seus direitos e seus deveres, terá seu patrimônio próprio. E é justamente quanto ao pessoal uma das alterações, mas nós chegaremos lá. Vamos lá, só um esqueminha aqui para você ver, olha só. A Lei 11.107, ela é uma lei nacional, tá? E aí você sabe diferenciar, a lei nacional é aquela que vale para todos os entes federativos, a lei federal é aquela que só vale para a União, e essa é uma lei nacional. Antes desta lei 11.107, nós tínhamos a figura do consórcio administrativo, só que esse consórcio administrativo, ele não adquiria personalidade jurídica, olha só. Isso, que se chamava de consórcio administrativo até 2005, era tão somente uma espécie do gênero convênio. Era um convênio, era um ajuste feito entre entes federativos, mas que não criavam uma nova pessoa. Quem criou essa nova pessoa foi a Lei 11.107, que criou o consórcio público. Os consórcios adquirem natureza jurídica de associação, pública ou privada. Se for uma associação pública de direito público, terá natureza jurídica de autarquia, tá? E, mais especificamente, de uma autarquia interfederativa, conforme diz a maior parte da doutrina. E isso vai ser relevante porque a gente vai analisar daqui a pouco. Apenas entes políticos celebram consórcios públicos, e aí você lembra, ente político são os entes federativos, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, que não se confunde com o ente administrativo, porque aí nos entes administrativos nós temos a administração pública indireta, autarquias e fundações públicas são entes administrativos, mas não são entes políticos, claro. E a finalidade do consórcio público é permitir a gestão associada de um serviço público. Já falamos disso. Beleza. Especificamente agora, quanto à natureza jurídica dos consórcios públicos, a lei mata essa questão pra gente. Artigo 6º. Consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. E aí, olha só, de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. Nós não vamos entrar aqui nessa aula, porque essa é uma aula só para falar das alterações legislativas, tá? O protocolo de intenções é um termo que é firmado pelos chefes do Poder Executivo que pretendem formar o consórcio público. E esse consórcio público, ele só é formado mesmo quando uma lei de cada ente que está formando o consórcio autoriza a criação desse consórcio, tá? Lembrando que aqui o consórcio público de direito público, ele tem natureza jurídica de autarquia, tá? Já o consórcio público de direito privado, ele ocorre mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil, ou seja, sabe lá os requisitos que você estuda lá na parte geral de direito civil para se criar uma associação? Pois é através daquilo lá que nós temos uma
um consórcio público de direito privado, tá? E o parágrafo 1º vai falar que o consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Tá, você vai aceitar essa frase aqui como verdadeira porque está escrita na lei, tá? Mas a doutrina vai bater duro aqui em cima e você vai ter que concordar com a doutrina. Os consórcios públicos de direito privado também fazem parte da administração indireta. Aliás, quando você estudou administração indireta, lá em organização administrativa, você viu que entes privados também fazem parte da administração indireta. Por exemplo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Esse é o mesmo caso. É um ente de direito privado que, contudo, fará parte da administração indireta. Isso é o que diz a doutrina, tá? Não é o que diz a lei. E aí você vai levar para a prova, claro, o que diz a lei, exceto se a questão perguntar especificamente sobre a doutrina. Perfeito? O que nós vimos até agora é tudo que já existia, tá? É o que já estava para os consórcios públicos. Agora começam as alterações. Olha só. A Lei 13.822 falou que todo agente público do consórcio é seletista, ou seja, vamos aplicar a CLT. Olha só, tá no parágrafo 2º do mesmo artigo 6º que nós já estávamos analisando. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, olha só, antes dessa alteração, existia já esse dispositivo aqui, esse parágrafo. Mas ele era aplicável só para os consórcios de direito privado, tá? Ou seja, a lei previa que para os consórcios de direito privado, os empregados públicos ali seriam seletistas. Não falava nada quanto aos consórcios de direito público. E aí nós tínhamos uma divergência doutrinária relevante aqui, tá? Por quê? Porque se nós falássemos que eles tinham que ser seletistas, a gente estava descumprindo a regra do regime jurídico único para cada ente federativo. Segundo essa regra de natureza constitucional, nós temos um único regime jurídico para todos os servidores de determinado ente federativo. Então, os agentes públicos municipais podem ser seletistas? Até podem, desde que todos os agentes públicos municipais sejam seletistas. Esse era o entendimento, tá? Contudo, aqui, agora, com essa alteração legislativa, olha o que acontece. Nós teremos um consórcio público de direito público que terá empregados seletistas, porque é o que diz aqui. Enquanto todos os outros agentes públicos daqueles entes federativos que formam esse consórcio podem ser estatutários. Então nós temos aqui, a meu ver, um descumprimento à regra da unicidade de regime jurídico para os agentes públicos, tá? É uma possível inconstitucionalidade aqui desse parágrafo 2º, mas eu ainda não vi ninguém de peso defendendo essa inconstitucionalidade e a minha opinião não vale lá tanta coisa assim, vamos ser bem francos. Então, é obviamente que o que vale aqui é o que está na lei, e o que está na lei é que os consórcios públicos, tanto de direito público quanto de direito privado, agora só contratam por CLT, tá? A lei não falou, mas é óbvio, sempre por concurso público, tá bom? É concurso público para os consórcios públicos. Contudo, esse empregado será seletista, não será um servidor estatutário, perfeito? Essa foi a primeira alteração. A segunda alteração foi para colocar na legislação algo que a jurisprudência já falava, especificamente o STJ, mas vamos chegar lá. Olha só, a Lei 13.821 concretizou o princípio da intranscendência das sanções. Olha só qual era o caso aqui, precisa de uma ligeira explicação. A União, ela tem o sistema de CALC e o CIAF. O CALC e o CIAF são a espécie, tá? Grosso modo, é o cadastro de inadimplentes da União. É onde a União vê se o ente federativo cumpriu os últimos contratos, os últimos convênios, prestou contas devidamente, está devendo algum dinheiro para a União, enfim, se está tudo certo com aquele ente federativo. Se tiver tudo certo, ele pode receber transferências voluntárias através de convênios ou outros instrumentos. Se não tiver tudo certo, ele não pode receber essas transferências, ok? Agora imagine o seguinte, um consórcio público é formado pelos municípios A, B e C.
O município A está negativado lá no CALC, ele não pode firmar convênio com a União. Os municípios B e C estão ok, eles são positivados, eles podem firmar convênio com a União. Ótimo. Nesse caso, o consórcio público que é formado por esses entes federativos, que tem um deles que está negativado, esse consórcio público pode firmar convênios com a União? A jurisprudência do STJ passou a entender que sim. Por quê? A aplicação do princípio da intranscendência das sanções. Aquela sanção da União só se aplica para o ente federativo, não vai aplicar por consórcio que é formado por esse ente federativo. Ainda que todos os entes federativos formadores do consórcio estejam negativados. Se o próprio consórcio não estiver, ele pode firmar convênios. É isso que o STJ entende há muito tempo, pelo menos desde 2015, que é a data desse julgado aqui. Olha só, o fato de um dos entes integrantes do consórcio possuir pendência inscrita no CALC não pode impedir que o consórcio receba valores prometidos. Ótimo, ou seja, se o consórcio firmou um convênio com a União, pode todos os entes federativos que formam esse consórcio estarem negativados. O consórcio em si vai receber esses recursos. Isso é a aplicação do princípio da intranscendência das sanções. É isso que o STJ já entendia. Contudo, agora a lei passou a positivar esse mesmo entendimento, com outras palavras, claro. Mas olha só como ficou. O artigo 14 já existia, o caput. A União poderá celebrar convênios com os consórcios públicos com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas. Ótimo, o artigo 14 já existia na lei. O parágrafo único é que é a novidade. Para a celebração dos convênios de que trata o caput deste artigo, as exigências legais de regularidade aplicar-se-ão ao próprio consórcio público envolvido e não aos entes federativos nele consorciados. Ou seja, não importa o que está acontecendo com os entes federativos consorciados. Se o consórcio estiver regular, ele pode receber as transferências voluntárias de recursos da União. Perfeito? Essas foram as alterações legislativas. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, por esse tipo de assunto, deixa o like, se inscreve aqui no canal que a gente está sempre trazendo novidade para você. É isso aí e vamos juntos!